Igreja Evangélica Avivamento Bíblico. Amém? E hoje eu quero falar uma palavra que está ali em Atos 13:36. Tem várias versões, mas eu gostei dessa versão aqui, que é a NVI, porque ela está bem dentro do que eu quero falar. Então, é uma boa versão para esse texto. Atos 13:36, a versão que eu estou lendo é a NVI. Talvez a sua versão esteja um pouco diferente, mas o princípio é o mesmo. E na NVI diz assim: tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu. Morreu, né? Foi sepultado com seus antepassados e seu corpo se decompôs. Ou seja, ele morreu. Várias passagens da Bíblia falam na morte como adormecer. Eu já falei sobre isso aqui, né? Que eu também creio que é desta maneira, né? A morte é como um adormecer, onde a sua alma ou vai descansar no paraíso ou vai ser atormentada no inferno, né? Mas é como um sono, né? Um sono do corpo, e a alma ou vai para o céu, ou vai para o paraíso descansar, ou vai para o inferno ser atormentado. E o espírito volta para Deus que o deu. Mas eu vou ficar com essa primeira parte. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, morreu ou adormeceu. Senhor, esta é a tua palavra. E nela está escrito que ela vai e não volta vazia. Então, Senhor, que ela vá e dê muito fruto, e possa entrar nos nossos corações de uma maneira sobrenatural. E através desta palavra nós possamos ser tocados pelo Senhor de uma maneira poderosa, em nome de Jesus. Amém? Eu vou ler mais uma vez o texto, mas agora eu quero que você leia e troque o nome Davi pelo seu nome. A hora que você estiver lendo, eu vou trocar pelo meu, e você troca pelo seu. Amém? Tendo, pois, Leandro servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu. Todos nós temos pessoas que são referenciais em nossa vida. Eu não sei quais as pessoas que são os seus referenciais, mas dos diversos referenciais aí bíblicos, hoje eu quero falar um pouco sobre este homem segundo o coração de Deus, que foi Davi, né? Ele está muito longe de ter sido um homem perfeito, porém foi o homem segundo o coração de Deus. E mesmo imperfeito, você, como Davi, pode contribuir para esta geração. Você pode construir uma linda história. Porque Davi, ele contribuiu para a sua geração. Ele cumpriu o propósito de Deus na sua geração. Você tem cumprido o propósito de Deus na sua geração? E se nós olharmos aqui, né, as crianças já foram, mas são muitas gerações, né? Temos talvez os mais idosos, de uma geração, tem aqueles ali meia idade, acho que é onde eu me encaixo, ali já é outra geração, já tem ali os jovens, adolescentes, outra geração, e aqui agora nós estamos em pelo menos 4 gerações. Ou talvez até mais, porque antigamente, quando se falava em geração, era 40 anos, porque a mudança era demorada. Para acontecer uma mudança, uma transformação, levava muito tempo. Hoje é tão rápido que nós já falamos em gerações em 6, 7, 5 anos. Já está mudando de geração. Já é outra geração. Já mudou o negócio. Então eu estou falando para jovens, adolescentes, adultos e aqueles mais idosos. Estou falando dentro da sua geração. Você faz parte de uma geração e Deus te levantou como Davi. Por isso que eu falei, troque o nome pelo seu nome. Você está servindo ao propósito de Deus na sua geração?
Porque quando eu vier a falecer, eu quero que lembrem de mim como Davi foi lembrado em Atos e é lembrado até hoje em Israel. Se você for em Israel hoje e perguntar para qualquer judeu qual foi o melhor rei de Israel, com certeza ele vai responder para você, Davi. Em Atos ele estava sendo lembrado. Porque aqui nós lemos uma palavra lá de Atos dos Apóstolos. Davi já não estava só os ossos dele na cova dele lá. E eles estavam relembrando, dizendo assim: tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração. Eu quero ser lembrado desta maneira. Tendo, pois, Leandro servido ao propósito de Deus em sua geração. Queira ser lembrado desta maneira. Você pode construir uma linda história e marcar positivamente a sua geração. Você vai marcar a sua geração. Sendo um simples pastor de ovelhas, Davi tornou-se rei em Israel. Você pode ter uma trajetória relevante se estiver disposto a servir a Deus na sua geração. Davi estava disposto a servir a Deus na sua geração. E por isso ele teve uma trajetória maravilhosa. E hoje está difícil porque nós vivemos numa geração pós-moderna. Né? Já foi a geração moderna, agora nós estamos na pós-modernidade, né? Modernidade era como é que é? Fugiu agora o CD, Blu-ray, isso era já modernidade, uau, né? Antes disso era fita cassete, isso não era modernidade, mas daí veio o CD, o Blu-ray, daí começou a ser muito avançado de uma maneira rápida. E aí começou a modernidade, agora nós estamos numa pós-modernidade, onde tem crianças que nem sabem o que é um CD. Se falar num LP, então ele vai ficar olhando que raio que é esse negócio de LP, vai lá para a internet procurar, né, o que é o LP. Aí vai ver só a foto, né, porque tem poucos já, né. Aí você vai ter que pegar um lá numa casa antiga e dizer, ó, isso aqui é um LP, era aqui que escutava música antigamente, era 6, 7 músicas de um lado, você virava, tinha mais 6, 7 do outro. Aí veio o CD, já era 20 músicas num jeito só, daí veio o Blu-ray, já era um monte. Aí agora você pega um pendrivezinho e carrega gigas de música e escuta música até não querer mais, num negocinho desse tamanho. Então nós vivemos num mundo pós-moderno, né? Na pós-modernidade. E essa geração pós-moderna, ela é uma geração hedonista. Ô pastor, falando difícil, o que é hedonismo? Alguém aí sabe o que é hedonismo ou não? Não, isso é lá da época dos gregos antigos. Exatamente. Onde se busca o prazer, a finalidade é o prazer para si. Então nós vivemos nessa geração, onde a busca é o prazer para si. Tudo vale para eu ter prazer, tudo vale para eu ser feliz. É uma sociedade fugidia, ela foge dos seus afazeres, ela foge dos seus propósitos, ela quer fugir daquilo que realmente Deus tem, dos princípios da palavra de Deus. É uma sociedade efêmera, onde tudo é passageiro, onde tudo é temporário, onde dura um dia, talvez até apenas uma noite, né? Aí no mundo tem muitos amores de noite, durou uma noite, foi apenas uma noite. É o mundo que nós estamos vivendo, essa sociedade pós-moderna que é efêmera, né? Efêmero é isso, é que dura rápido, passa rápido, uma sociedade onde tudo precisa ser muito rápido, tem que ser imediato, tem que ser agora. Eu tenho um pequenininho lá em casa que é uma luta, irmãos. Ele quer na hora. Não é agora. Eu falo, que agora o quê, rapaz? Você está pensando o quê? Você espera aí, fica aí esperando aí. Não, mas é agora que agora o quê? 5 anos de idade, que é pro momento o negócio. Por quê?
Porque é a sociedade que nós estamos vivendo, é imediatismo, tem que ser para a hora, tem que ser para o agora, onde as mudanças sociais têm acontecido assim, da noite para o dia, as tecnológicas também, hoje é um, amanhã é outro, dá para ver por celular, hoje você tem um que é o top dos top dos top, amanhã já é outro. O teu já, não, esse aí já está obsoleto. Já, não, mas eu comprei ontem, pois é, mas já lançaram esse aqui hoje. E é 12, é 13, é 14, e não para mais, não para. Antes levava 2 anos, 3 para você trocar um telefone celular, porque demorava, agora não. Agora se você quiser todo mês, você troca e todo mês tem um novo, que é melhor do que aquele outro que você acabou de comprar. Porque nós vivemos nessa sociedade, que é tudo rápido, as facilidades são muitas, tudo precisa ser imediato. Uma sociedade de facilidades, onde se conecta e se desconecta apenas com um clique. Conectei, desconectei. É muito rápido. Você pode conectar e já desconectar. Você quer ler um negócio, mas você já quer sair do negócio, você vai ler rapidinho, já sai, já não estou mais. É tudo muito rápido. Um clique pode mudar tudo. Onde você curte e descurte. Existe descurtir? Sei lá se existe, né? Você curte e descurte ao mesmo tempo. Você fala curtiu, não quero mais curtir, descurtiu. Você põe um joinha, ou você não põe nada, ou você já põe um joinha para baixo, assim, né? E você pode no mesmo instante, você vê o negócio, gosta, daqui a pouco já não gosta mais, já põe lá, já muda. Você pode mudar em segundos. Você pode curtir, descurtir, cancelar. Não, cancelei, não quero mais. Pode cancelar o aplicativo, você pode cancelar a pessoa, você pode bloquear, tudo rápido. Basta um clique. É o que nós estamos vivendo. Não há mais paciência, não há mais tolerância, não há mais longanimidade, não há mais perdão. Onde as relações reais estão sendo facilmente trocadas pelas relações virtuais. É meu amigo. Nunca viu na vida. Não, é meu amigo. Hã? Não, é meu amigo. Teu amigo? É? Quantas vezes ele veio na sua casa? Não. É meu amigo virtual. Quantas vezes você visitou ele? Não. Nós somos amigos aqui, na internet. Amigo na internet? Você conhece a família? Você já visitou? Já te visitou? Sabe quem você é? Você sabe quem é ele? E chama de amigo? Então é essa sociedade que nós estamos vivendo, onde as amizades são virtuais, são passageiras, onde as relações reais não são mais reais, mas são virtuais. Cuidado. Eu tenho pouquíssimos amigos. Dá para contar nos dedos só de uma mão. E mesmo assim eu não consigo usar todos os dedos. Não confunda as coisas. Amizade é muito mais do que conhecer uma pessoa virtual que você nem sabe quem é. Que você nem sabe se a imagem que ela está colocando do outro lado realmente é a imagem dela ou não. Cuidado. Porque hoje essas relações estão tomando o mundo. Mas eu quero dizer que você foi chamado para ser diferente. Você foi chamado nessa geração, que é uma geração perversa, que é uma geração pecaminosa, que é uma geração corrupta. Você foi chamado para ser diferente. Você foi chamado para resplandecer a luz que é Cristo. Você não foi chamado para ser perverso, você não foi chamado para ser maldoso, você não foi chamado para entrar no sistema desse mundo, não. Você foi chamado para resplandecer a luz de Cristo e sinalizar, tipo um farol. Você foi chamado como um farol. Eu gosto desse negócio do farol, né? Eu sempre falo sobre isso.
Porque você foi chamado como um farol, porque o farol ele fica lá piscando e ele sinaliza para aqueles barcos qual é a direção que eles têm que tomar para que eles não venham a afundar. Você foi chamado para sinalizar o reino de Deus na face da terra. Você foi chamado para, como este farol, sinalizar para as pessoas a direção que elas têm que tomar, para que elas não venham a afundar. Nós fomos chamados como faróis na nossa geração. Davi serviu ao propósito de Deus em sua geração. Você tem servido ao propósito de Deus em sua geração? Tem um propósito. Tem vários, né? Tem vários propósitos de Deus na sua vida. Se eu tiver que tem um propósito, meu irmão, um propósito é muito pouco. Tem vários. Tem vários. Se você é filho, você já tem um propósito de ser filho. Então você vai ter um propósito de ser filho para com o pai, um propósito de ser filho para com a mãe. Já é duas coisas diferentes. Porque uma coisa é ser filho para com o pai, e outra coisa é ser filho para com a mãe. Por quê? Porque o pai é de um jeito, a mãe é de outro. Aí você casou, aí você já tem um propósito de ser cônjuge. Aí você tem filhos, aí você já tem um propósito de ser pai, de ser mãe daquele filho ou daqueles filhos. Então você tem vários propósitos na sua vida. E dentro desses propósitos, você tem cumprido o propósito de Deus? Você tem cumprido o propósito de Deus como filho? Você tem cumprido o propósito de Deus como pai, como mãe, como esposo, como esposa? Você tem cumprido o propósito de Deus como vô, como vó, como irmão, como primo, como colega, como vizinho? Porque nós fomos chamados na nossa geração para tocar outras gerações. Quantas gerações você quer tocar? A Bíblia diz que o pecado, ele é visitado até a 4ª geração, e se for do filho bastardo, até a 10ª geração, mas ao mesmo tempo a mesma Bíblia, olha como Deus é tremendo, é amoroso, é misericordioso. Ele diz que aquele que é filho de Deus, que aquele que está de acordo com a palavra de Deus, que aquele que cumpre os princípios de Deus, será visitado até a sua 1000ª geração. Não é 4ª ou 10ª. É 1000 gerações. Eu não sei quando Jesus voltará, creio que ele está à porta, mas pode ser que ele ainda leve milhares de anos, não tem como saber, somente Deus sabe. Mas se ele demorar muito para voltar, que eu seja desses, que a minha 1000ª geração será tocada pelo meu legado. Que você seja esse, que deixa um legado incorruptível. Um legado onde gerações futuras vão olhar para trás, como lá em Atos dos Apóstolos. Gerações muito futuras olharam para trás e disseram: Davi cumpriu o propósito de Deus na terra e adormeceu. Que os meus filhos passem para os netos, que os netos para os bisnetos, que os bisnetos para os tataranetos, e digam assim: Leandro Lins Correia, o nosso tataravô, cumpriu o propósito de Deus na terra e adormeceu. Irmãos, nós precisamos ansiar. Davi até hoje é visto como o melhor rei que já teve em Israel. Nem Salomão, na sua glória, foi considerado pelos israelitas melhor do que Davi. Porque Davi foi melhor que seu filho Salomão, com certeza absoluta. Porque ele não foi corrompido. Salomão se corrompeu, mas Davi não. E são pequenas oportunidades que são dadas todos os dias para que nós possamos implantar o reino de Deus na face da terra. Todos os dias são dadas pequenas oportunidades para que o reino de Deus seja implantado na terra. E tem que começar sendo implantado em nós, por nós e para nós. A Lu acabou de compartilhar conosco aqui uma pequena oportunidade que ela teve de implantar o reino de Deus no coração dela e não deixar as setas malignas atingirem o coração.
E no mesmo instante que ela estava tendo uma pequena oportunidade, eu estava tendo uma pequena oportunidade como pastor, de me redimir como ovelha, pedir perdão e acertar as coisas. São pequenas oportunidades que fazem com que nós estejamos plantando o reino de Deus na face da terra. O que fazemos com as oportunidades como Davi fez? Davi serviu ao propósito de Deus na sua geração, e como que ele aproveitou essas pequenas oportunidades? Então eu quero falar um pouco disso, né? Como que foi essa caminhada, como que nós temos que caminhar nesse sentido, dessas oportunidades aparecer e nós não perdermos, mas implantarmos o reino de Deus onde quer que nós estejamos. Davi, ele não fugia dos desafios. Então, o primeiro ponto é esse: Davi não fugia dos desafios, ele não fugia. Há uma realidade a ser transformada, à sua volta. Davi enfrentou o leão, Davi enfrentou o urso. As primeiras oportunidades virão quando você estiver sozinho. Que quando ele enfrentou o urso, está lá em 1 Samuel 17, não vou ler porque o texto é longo. Quando ele enfrentou o leão, quando ele enfrentou o urso, ele se encontrava sozinho. Ninguém estava olhando, ninguém estava olhando para o que ele estava fazendo. Apenas Deus olhava dos céus, enquanto ele estava ali sendo testado na sua fé. E ele cria o Deus que ele servia, e por isso ele venceu o leão, por isso ele venceu o urso, porque ele dava a vida dele pelas ovelhas do Pai. Esse é um aprendizado que eu tenho tido há muito tempo com Davi. Se eu não estiver disposto a dar a minha vida pelas ovelhas do Pai, a matar o urso e o leão por causa das ovelhas do Pai, não tem por que eu estar aqui. As ovelhas não são minhas, são do Pai. As ovelhas não eram de Davi, eram do Pai. Mas ele enfrentou o leão e enfrentou o urso. As primeiras oportunidades virão na sua vida quando você estiver sozinho, sem holofotes, sem pessoas olhando, sem ninguém, mas só você. Porque foi assim com Davi. Quando ninguém está olhando, as primeiras oportunidades serão para você vencer. Leão, carne, urso, alma. As primeiras oportunidades é para você vencer a sua carne e vencer a sua alma. Davi precisava vencer a sua carne e a sua alma para derrubar o gigante. Pastor, tem um gigante, ainda não consegui derrubar o gigante. Talvez foi porque você ainda não venceu o leão e nem o urso. Porque os gigantes só vão cair depois que você vencer o leão e vencer o urso. Na minha interpretação, leão, carne, urso, alma. Eu preciso vencer a minha carne todos os dias. Eu preciso vencer a minha alma todos os dias. Depois que eu vencer a carne, vencer a alma, o leão e o urso, aí então sim virá a oportunidade para você derrubar o gigante. Nossa, pastor, tem um gigante, eu não consigo derrubar o abençoado. É porque você ainda não passou nas primeiras pequenas oportunidades. Você ainda não venceu o leão e o urso. Você ainda não está apto a derrubar o gigante. Antes de derrubar o gigante, é necessário vencer o leão e vencer o urso. Enquanto nós não formos aprovados vencendo o leão e o urso, como vamos derrubar o gigante? Nós precisamos vencer o leão e o urso, para então sim derrubar o gigante. E tem mais, irmãos. Eita, a palavra de Deus é maravilhosa, né? Depois do gigante é que vem o reinado. Então você precisa vencer o leão, vencer o urso, para estar apto a derrubar o gigante. Aí você precisa derrubar o gigante, para então vir o reinado. Só que como rei, ele enfrentou batalhas maiores.
porque aí ele precisou enfrentar exércitos inteiros. Quando você derrubar o gigante, então vem o reinado. A guerra aumenta, não diminui. Porque agora não é mais vencer o leão, o urso ou derrubar o gigante. Agora são exércitos completos que estão à sua frente. São frentes de batalhas poderosas, onde sozinho você não vence mais. Sozinho você vence o leão, o urso e o gigante. Exércitos, somente se você fizer parte de um exército. E aí Deus vai acrescentar soldados para andar lado a lado, para estar contigo, assim como acrescentou a Davi. Deus te chamou. Sabe quem chamou Davi? Deus. Deus te chamou para reinar. Você é geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Davi tinha coragem e disposição. O que Deus espera de você é coragem e disposição, porque eu vou falar de novo, está escrito assim, que você é geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você foi chamado para reinar, para exercer o reino de Deus na face da terra. E para exercer o reino de Deus, você precisa resplandecer a luz daquele que te chamou, Jesus Cristo nosso Senhor. Porque onde você entrar, a luz vai entrar com você e as trevas serão dissipadas. Porque das trevas Ele te tirou, para você dissipar trevas também, através dEle e com Ele e por meio dEle. Aleluia. Nós fomos chamados para sermos dispenseiros da luz. Nós fomos chamados para ser luz do mundo e sal da terra. Nós fomos chamados como geração eleita. Você é geração eleita para a sua geração. Não é outro, não é você. Você foi chamado, sabe aquele grupinho lá que você participa? Você foi chamado para levar Jesus naquele grupinho. Sabe? Sabe aquele meio que você está? Você não foi chamado para ser um cristão 007. Fica escondidinho. Vou esperar. Não, é para meter o peito. Abrir o peito. E dizer, eu sou geração eleita. Deus me elegeu nesta geração para levar a luz. E se lá tem trevas, você é a luz para brilhar nas trevas. Ou então seja a treva junto com eles. Você não nasceu para ser trevas, porque em você brilhou a luz. Onde brilha a luz, não há trevas. Eita glória, aleluia. Pedro escreveu isso, né? Eu só coloquei aqui, mas eu não lembrava o endereço, mas foi Pedro, né? Lá numa das cartas de Pedro, lá você vai achar o que eu li aqui. Só pus no papel e esqueci de pôr o endereço. Está lá 1 Pedro, 2 Pedro, alguma coisa lá. Pense nos desafios que você tem nessa sociedade que você vive. Comece a pensar, comece a refletir. Certamente nós precisamos ser transformadores do nosso meio. Nós não precisamos ser transformados pela sociedade, mas precisamos transformar a sociedade no reino de Deus. Certamente nós não vamos transformar o nosso mundo apenas com eventos.
E a semana disso, e fim de semana daquilo, e show disso, e show daquilo. Não. Isso não transforma. Isso pode ser um grande oba-oba, mas não transforma. Precisa de muito mais, é necessário muito mais. Não foi no meio do oba-oba que Davi transformou a sua geração. Não foi no meio do oba-oba. Foi através de experiências. As experiências de Davi na sua infância, na sua adolescência, na sua juventude, na fase adulta, na fase madura, serviram como escola onde Deus o preparou para assumir o governo. Eu garanto que mesmo de pequeno você tem experiências. Porque se você voltar atrás, você vai lembrar de diversas experiências que você foi tendo na sua vida. Você teve experiências lá quando tinha 3, 4, 5 anos. Você teve experiências com 6, 7, 8, 9. Tem alguns com 10, 11, 12. Tem alguns que ainda nem chegaram nessa idade, mas estão tendo as suas experiências. Com 13, 15, 16, 17. E você foi tendo experiências. E até a idade que você tem hoje, Deus vai te dando experiências. E essas experiências que Deus te dá, essas experiências que Deus te dá, é para quê? É para que você seja forjado, para que você seja moldado, porque tem uma geração para ser tocada pela palavra de Deus, pelos princípios de Deus, pela luz de Deus na sua vida. Por isso que você está passando pelas experiências que você está passando, por isso que você teve as suas experiências quando criança, por isso que você teve as suas experiências quando adolescente, por isso que você teve as suas experiências quando jovem, por isso que você teve as suas experiências como marido, como esposa, como filho, como pai, como mãe. Você teve as suas experiências como vizinho, como patrão, como empregado, porque o Senhor está te preparando para reinar. É o reino de Deus, não é qualquer reino. As experiências de Davi prepararam Davi para reinar. O que Deus tem para nós, igreja de Cristo, é governo. A igreja veio governar na face da terra. As portas do inferno, não é uma porta, são várias. Não prevalecerão contra a igreja. Não é as igrejas, é a igreja. Igreja é uma só. Portas do inferno são várias. Mas todas as portas não prevalecem contra uma única igreja, que é a igreja de Cristo. Amamos a denominação que participamos. Minha esposa que diz, você é avivalista? Sou avivalista. Há quantos anos estamos juntos, amor? 15, indo para 16. Faz sentido eu me separar de você hoje? Na minha vida, na minha cabeça, não faz sentido. Porque já se criou uma convivência, uma empatia, um amor, uma graça. Faz sentido eu me separar da minha denominação hoje? Não. Estou há 13 anos já? 12, né? 12 anos. Faz sentido. Já se criou uma empatia, uma graça. Sou avivalista de carteirinha. Amo essa denominação. Ela é perfeita, pastor? Claro que não. Me diga uma que é perfeita. Enquanto houver homens no comando, não haverá perfeição. Por mais que sejam homens de Deus. Davi era perfeito? Era homem de Deus ou não? Você não precisa ser perfeito para ser homem e mulher de Deus. Você precisa ter um coração segundo Deus quer. Você precisa cumprir os propósitos de Deus. Davi talvez foi um dos mais imperfeitos. Porque se você pegar a história de Davi, foi terrível. Ele traiu, pegou a mulher do outro, mandou matar o outro. Os filhos fizeram um monte de besteira. Foi um péssimo pai. Terrível. Mas foi um excelente rei. Reinou com maestria. Governou debaixo da mão poderosa do Senhor. O Senhor nos fez para governo. Quantos desafios nós temos nesse mundo
São desafios científicos, desafios econômicos, desafios políticos, eclesiásticos, filosóficos. Há bilhões de pessoas, não é milhões, é bilhões de pessoas que precisam de você. Há bilhões de pessoas no mundo que precisam ser tiradas da fila do inferno e precisam ser levadas para a fila dos céus. Precisam ser livradas da condenação eterna para alcançarem a vida eterna. Por isso, prepare-se. Prepare-se academicamente, prepare-se profissionalmente, mas acima de tudo isso, prepare-se espiritual e ministerialmente. A sua vida acadêmica e a sua vida profissional não pode ser mais importante do que a sua vida espiritual e a sua vida ministerial. Pode se preparar. Pode se preparar academicamente, pode se preparar profissionalmente, pode alcançar lugares maravilhosos no seu profissional, na sua empresa, pode, Jesus não é contra, Deus não é contra, mas não esqueça que antes disso vem a sua vida espiritual e a sua vida ministerial. Porque Deus te levantou para um ministério na face da terra. E os ministérios são para que a igreja seja fortalecida e cresça. Deus tem um ministério aí na sua vida. Se você ainda não está exercendo, trate de exercer. Porque Deus te chamou para o governo. As experiências mais simples que sejam na sua casa, na sua escola, na sua faculdade, nos seus diversos ambientes que Deus tem te colocado, aonde você está agora inserido, são pequenas oportunidades para você implantar o reino de Deus. Deus te chamou para isso. São pequenas oportunidades para você deixar o seu legado. Mas como tem sido o seu legado? Qual o legado que você tem deixado? Pois são os fundamentos de uma obra que vão dizer se aquela obra vai cair ou não. Quais têm sido os seus fundamentos? Quero dizer que Deus tem fundamentos extraordinários do qual você pode ser o protagonista. Lá onde você está. Se você foi feito para governo, você foi feito para fundamento. Porque se não for bem fundamentado, o prédio cai. O fundamento é mais importante que a construção. A parede pode ser torta, mas se ela estiver bem fundamentada, ela não cai. Ela pode ser bem retinha, mas se não tiver fundamento nenhum, ela cai. Então nós precisamos ser fundamentados no Senhor. Os desígnios de Deus, os propósitos de Deus em relação a você são exatamente para esta geração na qual você foi inserido. São exatamente para este lugar onde você está. Os propósitos e desígnios de Deus para a sua vida é para esse casamento, é para esse filho, é para esse neto, é para essa neta, é para esse vizinho, é para esse amigo, é para esse trabalho, é para essa empresa, é para esse lugar onde você é o colaborador, é para este lugar. Os propósitos e os desígnios de Deus para a sua vida é para agora, é para hoje, é para onde você está, para que lá você leve luz e dissipe trevas. Eita glória! Não temos tempo a perder, irmãos. Nós precisamos estar cientes de onde nós estamos e de que nós fomos levantados por Deus. Assim como Davi, você está no campo.
E lá no campo está vindo o leão. E ele precisa ser vencido. Assim como Davi, você está no campo e você precisa vencer a sua carne. Assim como Davi, você está no campo e lá vem o urso e ele precisa ser vencido. Assim como Davi, você está no campo e precisa vencer a sua alma. Por quê? Porque chegará o dia do gigante. E então virá o reinado. Com Deus são processos, meus irmãos. Processo. Leão, urso, gigante, reinado. O fim não é o leão, o fim não é o urso, o fim não é o gigante. São experiências para o reinado. É hoje, é agora. Você está nesse momento tendo a oportunidade, como estudante, como profissional, como amigo, como filho, como pai, como mãe, como vizinho, como empresário, como colaborador, como cidadão, mas principalmente e acima de tudo, como servo do Deus Altíssimo. Porque para ser pai, mãe, filho, o que seja que eu já falei aqui, em primeiro lugar, você precisa ser servo e serva do Deus Altíssimo. Porque como servo e serva do Deus Altíssimo, você vai desempenhar bem o seu outro papel. Davi desempenhou bem os seus papéis, seja como pastor, seja vencendo o leão, seja vencendo o urso, seja derrubando o gigante, ou seja no seu reinado. Ele exerceu bem o seu papel, mas antes de tudo isso, ele era servo do Deus Altíssimo. Antes de tudo, nós somos servos e servas do Deus Altíssimo. Eita glória! Vamos permear em todos os lugares que estivermos a cultura do reino de Deus. Vamos permear na nossa cidade, na nossa casa. Vamos permear no nosso estado, na nossa nação. Vamos permear nas nações da terra. Porque o que Deus tem para nós é herdar as nações da terra. Deus tem coisas tremendas e inimagináveis que nós não podemos nem imaginar. Não fuja dos seus desafios, seja forte e corajoso. Davi não fugiu. Davi não fugiu. Então não fuja. Apenas permaneça. Mantenha-se nas experiências, porque é elas que vão te levar ao reinado. E o que Deus tem para você é governo, geração eleita, sacerdócio santo, povo exclusivo do Senhor, governo, reino. Mas não é o seu reino, não é o seu governo, é o reino de Deus, é o governo de Deus. Amém? Mais um ponto. Davi não deu ouvido às vozes daqueles que criticavam e eram pessimistas. Quais as vozes você tem dado ouvidos? Ele foi criticado pelo próprio irmão, ele foi ali subestimado pelo seu rei, que na época era o rei Saul. Talvez ao longo da sua vida você foi tratado com desprezo, com humilhação, e isso pode ter aí limitado o seu potencial. Talvez você foi minado no seu potencial, sua autoestima foi jogada para baixo, talvez a sua confiança foi colocada para baixo, porque veio alguém que até mesmo da sua família tentou minar isso, falou que você não era o que era, que você não ia chegar onde você ia chegar, falou que você não estava preparado, que não servia para aquilo, e era assim que Davi estava sendo tratado, era assim que estavam olhando para ele, mas ele não deu bola.
Davi não deu ouvidos às vozes daqueles que criticavam e eram pessimistas. Talvez você tenha focado na falta, mas eu te digo, Ele não te faltará. Ele não te faltará. Talvez você tenha focado na falta do meu pai, na falta da minha mãe, nunca conheci, talvez na falta, mas Ele não te faltará. Não interessa qual falta você teve na sua vida, Ele não te faltará. Se você realmente quer deixar um legado e marcar a sua geração, não se intimide diante de críticas e pessimismos. Davi sabia quem ele era, mas ele sabia muito mais do que apenas quem ele era. Porque ele sabia que ele era um servo do Deus Altíssimo, mas mais do que saber que era um servo, ele sabia em nome de quem ele ia lutar. Então você precisa ser um servo, uma serva, e saber que você é um servo e uma serva de Deus. Mas muito mais do que saber que você é um servo e uma serva, você precisa saber em nome de quem que você vai servir. Porque você é um servo e uma serva de Jesus Cristo, e você serve em nome de Jesus Cristo, e você leva reinado e governo em nome de Jesus Cristo. Todas as experiências que você passou na sua vida até aqui, foi Deus te preparando para este tempo. As experiências nos preparam, porém não confie nas suas experiências, confie naquele que te deu a vitória sobre cada uma dessas experiências. Davi não confiou nas experiências que ele tinha, Davi não foi em seu próprio nome, ele não confiou ali naquelas experiências que ele tinha tido, ele apenas usou as experiências para dizer: se Deus permitiu que eu matasse o leão, se Deus permitiu que eu matasse o urso, Ele vai à minha frente e não serei eu, é Ele quem vai derrubar o gigante, mas vai ser através de mim. E é através de você. Você só tem que saber, você é um servo e uma serva de Deus. Você foi colocado neste lugar por Deus, nesta geração por Deus, e o gigante vai ser derrubado por você, através de você. Mas não é para a sua fama, não é para a sua glória, não é para o seu sucesso, não. Tampouco vai ser por causa das experiências que você teve, não. Vai ser para que o nome do Senhor seja elevado, para que o nome do Senhor seja glorificado, e todos olhem para você e digam: na vida daquele homem, na vida daquela mulher, o nome do Senhor está, o nome do Senhor é elevado. Eu vejo Cristo nele, eu vejo Cristo nela. O nome de Deus tem que aparecer através de você. Eita! Você está a serviço de Deus. Faça menção ao nome do Senhor. Davi fez menção ao nome do Senhor. Ele disse assim: você vem contra mim com armas, espadas. Você vem contra mim com armaduras. Eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Eita glória! O objetivo de Davi era glorificar o nome de Deus. Que seja seu único objetivo, glorificar o nome de Deus. O objetivo das pessoas tem sido glorificar o próprio nome. Não. O objetivo é glorificar o nome de Deus. Que seja seu único objetivo, tornar o nome do Senhor Jesus conhecido. Seu nome é o que menos importa.
do Senhor Jesus. Esse precisa se tornar conhecido. E sabe através de quem? De você. Lá onde você está. É para essa geração, é para esse tempo, é para agora. É para essa igreja, é para essa cidade. É para os arredores onde você está. Aleluia. Davi não tinha sua própria. Davi tinha, não tinha, desculpa, tinha. Davi tinha sua própria identidade. Você tem a sua identidade. O que o pastor Leandro precisa fazer é ele que tem que fazer. O que a pastora Marcela precisa fazer é ela que tem que fazer. O que a Lu precisa fazer é ela que tem que fazer. O que a dona Suzana precisa fazer é ela que tem que fazer. Eu não vou fazer em nome da minha esposa, eu não vou fazer em nome da Lu, em nome da Adri, em nome do Vinícius, não. O que eu preciso fazer, eu vou fazer em nome de Jesus, não no meu nome. Porque o meu nome não expulsa demônios, o meu nome não cura pessoas, o meu nome não traz salvação, o meu nome não tem significado algum. Agora, o nome de Jesus é o nome que está sobre todo nome, é o nome ao qual toda boca confessará e todo joelho se dobrará. Então, quando eu for, eu vou em nome de Jesus. Não em nome do pastor Leandro, em nome de Jesus. Mas tendo a minha identidade. Eu sou o Leandro Lins Correia, ungido por Deus como pastor. Os homens derramaram óleo sobre a minha cabeça. Tem gente que não crê dessa maneira, acha que não, vale só a unção de Deus. Toda a unção de Deus é confirmada através dos homens. Está na Bíblia de capa a capa. Pode ir lá ver. Seja por unção com óleo, seja por óleo derramado na cabeça, seja por imposição de mãos, não interessa. Deus confirma através de homens. Então, se Deus te ungiu, amém, aleluia. Mas Ele vai confirmar essa unção através de mãos de homens. Eu sou pastor, eu sou. Eu nem sabia direito, que eu era bem recém-convertido. Acho que eu tinha, não chegava a 2 anos de conversão, 1 ano e pouco de conversão. Eu fui num encontro, chamava-se Encontro de Levitas, e um pastor que não era meu pastor, que eu não conhecia, assim, conhecia de ver, de ouvir falar, mas não conhecia profundamente. Nesse encontro ele pegou um chifre cheio de óleo, veio na minha cabeça e derramou. Eu recém-convertido, entendia muito pouco do que estava acontecendo. E ele falou assim: eis que hoje estou ungindo o pastor. Isso acho que foi em 2006 ou 2007. Esses 2 anos. Em 2012, pastores consagrados e ordenados derramaram o óleo sobre a minha cabeça e me consagraram. Minha esposa também foi ungida pastora muito tempo antes de ser consagrada ao presbitério. Mas homens e mulheres de Deus consagraram ao presbitério. Pastorzão Vinícius, mesma coisa. Tenho certeza que muito antes havia sido ungido por Deus. Mas chegou o tempo em que os homens de Deus jogaram o óleo e consagraram ele ao presbitério. Precisa sim do reconhecimento. Mas quem dá? Deus. É tudo através de Deus, por meio de Deus. Deus é quem faz. Ele só usa pessoas. Era Deus quem estava fazendo através de Davi, estava usando Davi. Então Davi tinha a sua própria identidade. Tenha a sua identidade, porque Deus nunca vai roubar a sua identidade. Ele te deu a sua identidade. A sua identidade é sua. Mas não vai em seu nome.
Vá sabendo quem você é. Davi sabia que ele era servo do Deus Altíssimo. Davi sabia quem ele era em Deus, mas ele foi em nome do Senhor dos Exércitos. Ele não foi em nome do Davi. Eu vou em nome do Davi. Não. Eu vou em nome do Saul. Não, que era o rei. Não. Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Saul ali até tentou colocar sua armadura, porém aquilo que é para você, é para você. Davi até, não sei porquê, no momento tentou ali usar, porém Deus não tinha dado uma identidade diferente para Davi. Não era a armadura de Saul que ia servir em Davi, e ele ia ir com a armadura de Saul, em nome de Saul, não. Era Davi, o pastor de ovelhas, aquele que sabia usar a funda, e é com essa funda que ele ia, não com a armadura do rei. Por quê? Porque a identidade Deus preserva. A sua identidade é somente sua. O seu DNA é seu. Não há outro na face da terra. Não há outro que tenha a sua digital. Não há outro que tenha a íris dos seus olhos. Não há. Só você. Nunca existiu e nunca existirá. Provado e comprovado pela ciência. Nunca existiu e nunca existirá alguém com a sua digital, com o seu DNA e com a sua íris. Porque só você tem. Porque você é o único para Deus. Aleluia. Vivemos numa sociedade que quer fazer de você uma marionete. Quer que você acredite que você só é importante se fazer o que todos querem que você faça. Muitos aderem ao sistema desse mundo para serem aceitos pelo mundo. Você não precisa aderir ao sistema desse mundo para ser aceito pelo mundo. Você precisa transformar o mundo pela renovação da sua mente. Você não deve usar a armadura deste mundo, pois a sua identidade é baseada em seu relacionamento com Deus. Sua dignidade só pode estar no fato de buscar ser a imagem de Cristo. Nós precisamos ter isso em mente. A nossa dignidade, ela só pode estar no fato de buscar a imagem de Cristo em nós. Já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Somos filhos amados do Deus e o nosso louvor está somente nisso. Sabe onde está o seu louvor? Em ser filho do Deus Altíssimo. Esse é o maior louvor que nós podemos ter. O maior louvor não é ser o pastor Leandro, o maior Leandro é ser filho do Deus Altíssimo. Quem é você? Eu sou filho do Deus Altíssimo. A minha identidade está nele, através dele, por meio dele, porque eu quero refletir a imagem dele. Já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Davi tira a armadura de Saul. A Bíblia diz lá que ele toma o seu cajado, porque ele era um pastor de ovelhas. Toma o seu cajado. Pega somente a sua própria funda. Vai ao riacho e escolhe para si 5 pedras lisas. Não é qualquer pedra que derruba o gigante. Como um bom atirador com a sua funda, ele sabia que tinham as melhores pedras para serem atiradas. Não é qualquer pedra que você vai atirar. Você vai escolher as pedras que serão atiradas. Mas eu quero te dar uma notícia extraordinária. Você precisa escolher as 5. Porém, você vai necessitar apenas de uma. Por quê? Porque com Deus você pode até escolher 5, mas Ele precisa apenas de uma.
Com Deus nós vamos parar para escolher 5. Mas Deus vai precisar apenas de uma. Deus precisa apenas de uma. Das 5 que você já escolheu. Mas é necessário você saber o que você está fazendo. Davi sabia o que ele ia fazer. Ele sabia que o gigante seria abatido através da sua funda, não pelo poder dele, mas pelo poder de Deus. Deus já deu na sua mão. Deus já te preparou com a arma que ele vai usar. Haviam soldados muito mais treinados e muito maiores que Davi, com armaduras, espadas, coletes, escudos, e não tiveram coragem de enfrentar o gigante. E Davi tinha apenas um cajado na mão, que a Bíblia diz que ele saiu com o seu cajado, parou no riacho, escolheu 5 pedras lisas e tinha a sua funda. Deus já colocou na sua mão a sua funda. Apenas escolha as 5 pedras lisas, mas eu quero te dizer que com Deus você não vai precisar das 5, uma é suficiente. Porque quando você vai em nome de Deus, o mínimo é o suficiente. Deus não precisa de muito, Deus não precisa de nada, Deus precisa apenas do seu coração. Assim como Davi, você é singular, e o Senhor vai te usar para suprir necessidades específicas na sua geração. É hoje, é agora, o tempo é agora. Deus está te preparando para o agora, e não é necessário tanto aparato militar, basta uma funda e uma pedra, e você pode ir em nome do Senhor dos Exércitos. E quando o gigante cair, saiba que o reinado está próximo. Porque você não foi criado apenas para vencer leão, urso e derrubar gigantes, não. Você foi criado para governo, para reinar, e reinar ainda melhor do que Davi reinou. Vamos nos colocar de pé. Oh Deus, eu não sei você, mas quando eu estava preparando essa palavra, eu me empolguei com essa palavra, porque essa palavra é poderosa, é maravilhosa. Deus nos chamou, Deus nos preparou, Deus nos instruiu. É através dele, é por meio dele, é com ele. Ah, Deus. Tinha uma coisa que Davi tinha que era totalmente do Senhor. Era o seu coração. Sabe o que Deus quer de você? O seu coração. Oh Senhor, ei Deus, aqui está o teu povo que se chama pelo teu nome. Aqui está o teu povo, Senhor. Quero ler novamente um texto que eu já li aqui, só que agora eu vou ler ele na Bíblia, né? Eu li nos meus rascunhos ali. 1 Pedro 2, 9. Vós, porém, sois raça eleita,
sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Pastor, eu não me considero povo de Deus. Será que eu sou o povo de Deus? Será que eu sou geração santa? Será que eu sou sacerdócio? Será que eu sou escolhido? Eu quero te dizer algo maravilhoso, uma notícia maravilhosa. Sim, você é escolhido. Sim, você é escolhida. Você só precisa reconhecer o senhorio do Senhor Jesus. Ele apenas quer o seu coração. Pastor, eu não sei se eu já entreguei o meu coração para Jesus. Hoje é a noite, hoje Ele está aqui. É a noite que Ele está te dando a oportunidade, nos pequenos gestos, nas pequenas coisas, a oportunidade de dizer: sim, Jesus, eu quero ser nação santa, eu quero ser sacerdócio escolhido, eu quero fazer parte deste reino que eu ainda nem conheço. É um reino sobrenatural, não é este reino terreno. É muito além do que você pensa ou você imagina. Quando Davi foi derrubar o gigante, ele sabia que ele, Davi, não tinha chance nenhuma contra aquele gigante. Ele sabia que ele, Davi, não tinha capacidade e não poderia derrubar o gigante. Por isso ele olha para Deus e diz: Deus, eu tenho uma funda, eu tenho uma pedra, mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Você não precisa ter nada, não precisa nem conhecer direito a palavra, mas esta noite a palavra está falando com você. E se você não é, a palavra está te dando a oportunidade de ser. Por isso eu vou te convidar a fazer uma oração comigo. Eu não tenho certeza se eu sou ou se eu não sou. Hoje Jesus quer te resgatar. E se você é, mas precisa renovar as suas forças, se você é, mas precisa renovar o seu voto, se você é, mas precisa renovar a sua aliança com Deus, hoje é o dia, agora. Não é amanhã, é hoje. Então ore assim, apenas repita e diga: Senhor Jesus. Vamos, diga: Senhor Jesus, eu te reconheço como o Senhor da minha vida. Eu quero o Senhor como o Senhor da minha vida. Eu creio no Senhor, eu creio na tua palavra, eu creio no teu sangue derramado, que o Senhor veio nesta terra, morreu e ressuscitou por mim. Por isso eu quero, derrama deste sangue sobre a minha vida, apaga os meus pecados. Eu me arrependo do outro tempo e quero entrar agora neste novo tempo com o Senhor, sendo do reino do Senhor e difundindo o reino de Deus na face da terra. Senhor, eu quero ter uma aliança contigo. Se ainda não tenho, faz agora esta aliança comigo. Se um dia eu tive e perdi, eu quero que esta aliança seja renovada em nome de Jesus. Derrama o seu sangue sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre o meu casamento,
sobre os meus filhos, sobre tudo aquilo que está à minha volta. Eu quero ser teu, Senhor Jesus. Seja meu Senhor, seja meu Rei. Eu me alianço contigo hoje, em nome de Jesus. Ei, se você não era, agora você é. Você faz parte do reino. Deixe ele entrar, porque o Espírito Santo quer habitar em você. E ele está aqui nesta noite. Basta você dizer assim: ei, Espírito Santo, vem. Eu abro meu coração. Eu abro meu coração. Ei, Espírito Santo, vem. Eu abro meu coração. Você foi chamado para governo. Você foi chamado para reinar. Mas há um processo. Há um processo. Primeiro você vai vencer o leão, que são as suas carnalidades, que é a sua carne, que são os desejos da sua carne. Na época em que eu fiz essa oração, os desejos da minha carne era apenas prostituição, era apenas adultério, era apenas coisas indelíveis, era apenas drogas, bebidas. Na época que eu fiz essa oração, era o que eu queria, eram os desejos da minha carne. Mas quando eu fiz essa oração, o Senhor entrou no meu coração, aleluia. E eu disse: nunca mais aos desejos da carne, eu quero o Senhor. Então consegui vencer o leão, mas aí tinha o urso. E o urso eu preciso vencer todos os dias ainda, porque a minha alma é terrível. E é uma luta onde a minha alma está no meio do espírito com a carne. E muitas vezes a minha alma puxa para a carne, mas então vem o meu espírito e puxa para Deus. E eu vou contra o gigante, em nome do Senhor dos Exércitos. Ei! Talvez você esteja ainda sendo preparado para vencer o leão. É um processo. Quero te dizer que Deus vai te dar forças para vencer o leão, porque é Ele quem vence através de você. Ei, talvez você esteja precisando vencer o urso. Talvez você superou as suas carnalidades, mas precisa ainda vencer a sua alma. Ei, quem te dá forças é o Senhor, e é Ele quem vai te ajudar a vencer o urso. Ei, talvez você já esteja mais próximo do reinado e do governo, e o gigante está à sua frente, e você conseguiu passar pela provação da carne, conseguiu passar pela provação da alma, conseguiu vencer o leão, conseguiu vencer o urso. Então é apenas essa funda que está na sua mão, e essa única pedrinha que você precisa. Você só precisa ir em nome do Senhor dos Exércitos. É o que você tem na mão. Deus não precisa de nada mais do que você já tem na sua mão. O que você tem? É esse emprego? É este estudo? É esta escola? É esta empresa? É esse serviço? O que você tem? É isso que está na sua mão. É isso que Deus vai usar. Só que você precisa ir em nome do Senhor dos Exércitos. Não é no seu nome. Não é no nome do seu negócio, da sua empresa, do seu patrão, não. É em nome do Senhor dos Exércitos. E eu te garanto que em nome do Senhor dos Exércitos, o gigante já caiu. Ei! Agora o Senhor está me dizendo que aqui já teve gente que já derrubou o gigante. Ei! Quero te dizer que Deus te preparou para exercer o reinado. Exercer o reinado, mas não o seu reinado. O reinado de Deus na face da terra. O reino de Deus sendo implantado exatamente onde você está. Ei, seja nessa escola, seja nessa faculdade, seja nessa família, seja como pai dessa pessoa difícil, como mãe dessa pessoa difícil, como vô, como tio, como vizinho dessa pessoa difícil, tendo esse empregado difícil, esse patrão difícil. É aí mesmo que o Senhor te chamou para reinar. Ei, o
O reino dele não é como o desse mundo. O reino dele é baseado na paz, no amor, na longanimidade, na passividade, no domínio próprio. O reino dele é diferente desse mundo. E é assim que ele te chamou para reinar, através do maravilhoso Espírito Santo de Deus. Não é por você, é por ele. Não é com a tua força, é com a força dele. Toda vez que Davi não orava e não buscava a face do Senhor, ele fazia coisas erradas. Toda vez que ele não estava debaixo daquilo que o Senhor queria, ele fazia coisas erradas. Saia disso. Não é no seu nome, não é na sua vontade, não é no seu querer, é debaixo da mão poderosa do Senhor, Ele reinando em você, através de você. É você falando como Paulo: já não sou mais eu quem vive neste corpo, nesta carne, nessa mente, mas é Cristo em mim, a esperança da glória. Porque você é nação santa, sacerdócio escolhido, o povo exclusivo de Deus, para reinar na face da terra. Foi para isso que ele te chamou, assim como ele chamou Davi. Então, reine, rei sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. que o leão ruja através da sua vida. de justiça. A partir de hoje o leão vai rugir lá na sua empresa, lá no seu emprego, lá na sua casa, lá no seu casamento. O leão vai rugir na criação dos seus filhos. O leão vai rugir na sua escola, na sua faculdade. O leão vai rugir. E sabe através de quem? De você, de você, de você. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade
teu reino vem. Eu quero declarar sobre a sua vida o sopro do Espírito. E que se abra o céu. Senhor Jesus disse que nós poderíamos fazer coisas tão grandes ou até maiores que Ele na face da terra. E um dia Ele, diante dos seus apóstolos, Ele soprou e disse: recebam o Espírito Santo. Eu quero dizer agora, em nome de Jesus, e pelo poder que há no sangue de Jesus, recebam o Espírito Santo. Recebam! E que se abra o céu, o teu reino vem. Você tem dúvida? Receba! O nosso Deus, que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Mais uma vez, que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. É o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia iniquidade. Mais uma vez, o descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia iniquidade. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão, Ele vai rugir que a através terra de você, estremeça através da sua vida, através da sua família, através dos seus filhos, através do seu casamento, através da sua empresa, através do seu emprego, através da sua escola, através da sua faculdade, através de você. Ei! diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. A majestade é dele. Eu quero te dar uma ótima notícia. A partir de agora, não é a partir de amanhã, não é a partir da meia-noite, a partir de agora, você vai começar a perceber algo. Você vai perceber que diante das tentações, tribulações, provações, seja na área que for, seja no lugar que for onde Deus te plantou, seja como pai, como mãe, como avô, como vizinho, como proprietário de empresa, como empregado, seja como for, seja como neto, com vizinho, com amigo, com conhecido, seja com parente seu, não sei. A partir de hoje,
As tribulações, as provações continuarão vindo, porque elas não param. Mas você vai notar algo. Você vai notar que você vai começar a agir e reagir com amor, com alegria, com paz, com longanimidade, com benignidade, com bondade, com fidelidade, com mansidão, com domínio próprio. Porque eis que hoje foi soprado sobre você o Espírito de Deus. E o fruto do Espírito é senão amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Receba, receba. Eu vou já impetrar a bênção apostólica, mas eu vou pedir para você permanecer um pouco, porque o domingo passado foi o último domingo do mês e nós não cantamos os parabéns para os aniversariantes do mês. Então nós vamos fazer isso após. Mas que o grande amor de Deus, que a graça maravilhosa de Cristo Jesus e a comunhão plena do Espírito Santo seja com cada um hoje e por toda a eternidade. A igreja diz: Igreja Evangélica Avivamento Bill.